Olá, seja bem-vindo a mais um Prova Final. Este é um programa da TV Justiça em parceria com a rede de ensino LFG. Meu nome é Bruno Giancoli, eu sou professor de Direito Civil e Direito do Consumidor. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, nós vamos discutir uma questão específica sobre o direito do consumidor. Hoje, em especial, o tema relacionado ao banco de dados, o cadastro de consumidores. No segundo bloco, pergunte ao professor. Você, telespectador, terá a oportunidade de fazer alguma pergunta para mim. E, finalmente, no terceiro bloco, nós vamos verificar como essa temática é cobrada numa prova, especialmente as provas da OAB. Se um dia você teve o seu nome sujo, no Serasa, no SPC, algum problema com restrição de crédito, fique aqui. Assista o nosso programa que eu tenho certeza que você vai gostar das informações. Cadastro de consumo, banco de dados de consumidores, receber uma carta porque você eventualmente não pagou uma conta, não pagou uma dívida. Pergunta, isso é algo importante? Sem dúvida nenhuma, a discussão sobre os bancos de dados e os cadastros, hoje, representa uma das maiores temáticas do direito do consumidor. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos na nossa vida prática é o problema da inadimplência. E para tentar resolver esse problema, para que o fornecedor possa recuperar o seu crédito, ele usa de um instrumento que é a inscrição do nome do consumidor inadimplente em cadastros de crédito, em bancos de dados. E aí vem a primeira questão. Isso é uma prática lícita? Isso é algo permitido? Existe restrição? Existe problema para essa situação ou não? Não. De fato, o banco de dados, o cadastro de consumidores, é algo permitido pelo nosso ordenamento. Não há qualquer restrição. Muito pelo contrário, nós temos esse tema disciplinado no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43. Mas colher informações de uma pessoa sem a sua autorização, coletar esses dados e arquivar esses dados, isso tem uma série de implicações jurídicas. Portanto, a coleta ou eventualmente até a inscrição desses dados não é algo proibido. Porém, nós temos que seguir o que o CDC estabelece. E esta inscrição deve se restringir ao que o CDC permite. Por essa razão, algo muito importante vai surgir na prática, que é a inscrição indevida. Então, a inscrição é permitida, mas eu também posso utilizar esse cadastro de uma maneira abusiva. E ao utilizar esse cadastro de uma maneira abusiva, isso pode provocar um dano enorme, uma restrição de crédito. Muito bem. Então, nesse programa de hoje, nós vamos compreender como isso funciona, como se dá o cadastro de consumidores. A coleta de informações, ela é feita através de instituições. A exemplo das associações comerciais, até mesmo algumas empresas de grande porte, inclusive empresas que são sociedades anônimas. Elas coletam no mercado informações sobre os consumidores para verificar se eles estão ou não estão cumprindo os contratos firmados. A ideia do cadastro de consumo é justamente essa. Ele serve como instrumento para verificar se eu posso ou não dar crédito para uma determinada pessoa. Mas qual é a origem dele? Há tempos atrás, a venda a crédito, ela era feita para pessoas conhecidas. O fornecedor conhecia o consumidor. O lojista conhecia o seu cliente. Hoje, com a massificação da economia, nós não temos mais essa ideia. O fornecedor lida com um consumidor que ele não conhece, um consumidor que ele nunca ouviu falar. Portanto, ele não sabe dizer se essa pessoa é um bom pagador ou um mau pagador. E vale-se de um instrumento que é o cadastro de consumo, para verificar esse comportamento do consumidor. Se essa pessoa não tem nenhuma inscrição, se essa pessoa não tem qualquer tipo de restrição, chegamos a uma conclusão. Ele é bom pagador, ele é um bom consumidor.
cumpre os contratos. Mas, se eventualmente ele tem um apontamento, tem uma restrição de crédito, isso importa dizer o seguinte: essa pessoa tem problemas, ela não cumpre eventualmente o que ela está pactuando. Por essa razão, vem a importância do cadastro. Numa sociedade como a nossa, em que a impessoalidade é a regra, eu preciso de um instrumento fácil, um instrumento verdadeiro, para entender com quem eu estou lidando. O grande problema qual é? O cadastro de consumo, ele retém informações sem, muitas vezes, o conhecimento do consumidor. Essas informações são coletadas sem que o consumidor saiba. E aí eu estou lidando com algo muito pessoal. Estou lidando com algo muito íntimo. A abertura de qualquer cadastro, a abertura de qualquer registro, deve ser informada ao consumidor. O consumidor tem direito de saber quais são as informações relacionadas ao seu nome que estão sendo divulgadas, que estão sendo veiculadas. Por essa razão, o CDC cria uma regra muito importante. Todas as informações veiculadas sobre um consumidor, especialmente informações restritivas, especialmente informações negativas, devem ser comunicadas a ele. Esta obrigação, este dever, cabe ao arquivista, a entidade responsável pela coleta. Esta informação deve ser prestada por escrito, surgindo a famosa expressão, a cartinha do SPC, a cartinha do Serasa. Toda essa carta, essa comunicação, ela não é simplesmente uma vantagem, não é simplesmente algo que ele possa ou não fazer. Ele é obrigado a fazer. Até porque, se eu não enviar essa correspondência, se eu não enviar essa comunicação, o consumidor não terá acesso a dados, tenham ele natureza restritiva ou não. E aí começa o nosso grande problema. Esta restrição, na prática, impedirá o consumidor de ter acesso ao crédito. O crédito enquanto um instrumento poderoso para o consumo. Por qual razão? O crédito, ele é tão importante quanto o produto. Na nossa sociedade moderna, é quase impossível imaginar uma pessoa comprando algo sem crédito. Raramente nós temos uma compra à vista. As compras são sempre parceladas. E por essa razão, se eu não tenho crédito, eu acabo não tendo também acesso aos produtos e aos serviços que estão sendo vendidos. Uma restrição num banco de dados importará numa proibição de consumo. Por essa razão, diz a lei, diz o CDC no artigo 43, que cabe ao arquivista, já que ele vai realizar essa informação restritiva, comunicar ao consumidor. A comunicação sempre deve ser feita por escrito e com antecedência. Se ela não for feita com antecedência, nós já temos aí uma violação. Mas o importante, lembrar e ressaltar nesse ponto, é o seguinte: esta comunicação por escrito deve ser feita pelo arquivista, pela entidade que retém a sua informação. Mas isso não quer dizer que o fornecedor também não deva comunicá-lo. A questão qual é? Dentro dessa coleta, diz a lei que é o arquivista que tem o dever principal. Mas o próprio fornecedor, o próprio credor, também pode fazer essa comunicação. Isso não exonera o arquivista, mas essa forma de comunicação, ela vai reforçar a importância do cadastro, a importância da transparência. Muito bem, então o que nós já sabemos? Nós já sabemos que é possível a abertura, inclusive a abertura de um cadastro restritivo, mas é preciso ter a comunicação. E aí vem uma outra